Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, muito bem-vindos. Mais uma live do nosso canal. Como é que estamos todos? Como é que estão todos vocês, meus amigos? Digam-me coisas. Teste de som e de imagem, tá tudo ok? Tá tudo funcionando bem? Tá tudo perfeito? Olha, já vi que tá tudo perfeito porque já vi aqui o Santinho, o Saúde e tal, então significa que tá tudo ok, não é? Estamos aqui novamente. Tá aqui, certo? O que levou o mercado a fazer todo esse movimento da semana passada aqui? Nós já sabemos o que foi. Isso está claro para nós. Sabemos o que, por quê, quando, como, sabemos tudo. Tudo isso está claro para nós. Tá? Então, pessoal, o que é que mudou aqui? Em relação a tudo aquilo que nós falamos na semana passada, tá? O que desapareceu daqui? Saiu do cenário que nós tínhamos na semana passada, saiu o quê? Saíram as opções, correto? Mas o principal evento dessa semana aqui, como diz o Tiago, as opções já expiraram, não é? Qual vai ser o principal catalisador então dessa semana? Reserva Federal. Tá? Reserva Federal. Agora vejam, a segunda pergunta aqui. Nós já há 2 semanas temos trabalhado e temos feito a nossa estratégia em cima desta reunião, pessoal, desde que começou o ano e nós retomamos as lives. A nossa estratégia tem sido baseada em cima do quê? Tem sido em cima da reunião do Fed ou não? Tudo que nós fizemos na semana passada e na semana anterior já foi pensando nessa reunião. Lembram? Tá tudo lá gravadinho. Ok? Então vejam só. Se nós sabemos o que levou o mercado a fazer todo esse movimento corretivo aqui, que há 2 semanas nós viemos aproveitando esse movimento corretivo. Tá? Por quê? Porque que hoje, no fecho do mercado, não é? Quer dizer, o mercado agora está aqui ainda trabalhando mais uns minutos. Por que, pessoal, esse movimento aqui? Por que esse movimento de alta aqui no final? Qual é a razão? Alguém tem alguma explicação para isso? Vejam, exatamente isso que vocês estão falando aqui. Realização de posições. E aqui eu quero e preciso que vocês entendam uma coisa. Nós, na semana passada, aproveitamos quando o mercado fez pullback e voltamos a entrar nos movimentos. O mercado fazia um pullback, nós voltávamos a entrar em short e aproveitamos os movimentos. O que aconteceu hoje de manhã, quando, vejam só, na madrugada, ontem, quando abriu o mercado,
Foi nesta vela que eu estou a mostrar aqui, nesta vela verde. Certo? De manhã cedo, às 7 horas da manhã, o mercado começou a corrigir. Quando abriram aqui não é para nós, tínhamos o mercado aberto aqui, já óbvio, não é? Mas começou a cair o mercado. O que aconteceu aqui? Não, Manuel. Não. Manuel está perguntando se é porque alguém sabe de alguma coisa que o Fed vai falar. Pode ser? Pode. Eu não acredito, tá bom? Normalmente são boatos que se falam. Vejam, vamos olhar para o mercado. O que o mercado nos diz? Pessoal, pensem. Isso aqui, tá? Foi de manhã cedo. Quando o mercado abriu aqui ontem à noite, não é? Às 7 horas da manhã, essa vela aqui, quando a maioria ou alguma parte aqui, já uma grande parte dos europeus aqui entra no mercado nessa hora e viu o mercado aqui de volta por baixo dos mínimos do fecho da semana passada. Por que originou, então, esta segunda vela aqui? Quem foi que causou essa vela? Exatamente, Érica. O investidor de retalho, certo? Achou que o mercado iria continuar caindo. Quem é que fez esse movimento aqui, pessoal? Foi os que correm atrás do preço ou não? Eu vou perguntar aqui para vocês, quantos de vocês entraram no mercado hoje de manhã com o movimento que estava aqui? Quantos entraram? Se calhar ninguém de vocês entrou no mercado em short aqui. Eu tive vontade, mas não entrei. Eu não. Exatamente, ó. Eu não entrei, já vim com minhas posições da semana passada. Nós somos FCT, tá vendo, pessoal? Nós conhecemos o fundamento, nós sabemos por que o mercado vai se mexer. Tá? Então toda essa rapaziada aqui que entrou hoje são os caras que correm atrás do preço. São os Eguedé. Aqueles que não sabem o que está acontecendo, mas não querem perder o trem. Certo? Nós aqui já estávamos preocupados, e garanto que a maioria dos senhores estava preocupado em achar um lugar para comprar. Aonde que o preço vai parar de cair para mim poder comprar? Aonde que vai ser o melhor lugar para mim comprar? Essa era a preocupação da família FCT. E toda essa galera aqui dessas duas velas, certo? São os atletas, investidor atleta. Aquele que sempre corre atrás do preço. Tá sempre correndo atrás do preço. Ok? Não é isso, pessoal? Nós não estávamos aqui à espera de um lugar para comprar? E logo no início aqui já falaram, eu estava à espera dos 4.200, não veio, eu estava à espera do 4 não sei quanto, não veio, eu estava à espera tal, não sei o que, coisa e tal. Então imagina quantos entraram aqui no decorrer desta vela aqui, pessoal, certo? Que abriu às 11 horas da manhã e veio aqui até às 15 horas. Quantos entraram aqui?
Concordam comigo que em cada linha dessa aqui, nós tivemos pessoas entrando em short? Toda gente correndo atrás do preço aqui. E detalhe, isso aqui é um gráfico de 4 horas, certo? Só que a maioria da galera, dos day traders, trabalham aonde? 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 7 minutos, 2 minutos, quer dizer, tem gráfico de tudo que é tipo, de tudo que é sabor, né? Para toda a gente. Então a galera que corre atrás, saiu entrando por aqui, tudo de qualquer jeito. Concordam, pessoal? Aí o que que acontece? Quem ainda estava em short, quando abriu essa vela aqui, começou a ajustar stops e tal, e não sei o que, aqui para baixo, certo? Para não perder nada. O que que aconteceu? Já o mercado começou a voltar para trás. E então, quando chegou aqui e começou a apanhar esses stops todos aqui, essas posições de toda essa galera que correu atrás do preço aqui e que tinha stops por aqui, que se nós colocarmos isso aqui num gráfico de 15 minutos ou de 1 hora, vai ter aqui tudo que é tipo de operações aqui, pessoal. Rui, são coisas que acontecem, Rui, tá? Então, olha só, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui? Se não se alterou nada, tá aqui a razão pela qual, veja só, o mercado vai fechar o dia aqui positivo em relação, certo, ao fecho de sexta-feira. Ok? Fechou aqui na sexta-feira às 19 horas aqui e agora vai fechar por cima do fechamento de sexta-feira. Mas também, na semana passada, eu também fiz uma observação e coloquei uma linha aqui, ó, de 4.450 pontos. Lembram? E também falamos sobre ela, e também falei, olha, enquanto o mercado estiver por baixo de 4.450, continua instável. Agora veja só, se nós sabemos que o principal evento dessa semana, pessoal, é a Reserva Federal Americana, tá? E que podem haver aqui, nesta zona, um grande encerramento de posições compradas aqui de uma série de operações que levaram a este movimento aqui. Qual é a decisão, segundo aquilo que nós temos no relatório, que os senhores já leram, diante das notícias que estão saindo aí, pessoal, qual é o expectável para a reunião da Reserva Federal na quarta-feira? O que a gente espera para a reunião de quarta-feira? Marcelo, muita volatilidade, não é? Aumento das taxas de juros para março, uma postura contracionista, esperam que vão mexer em taxas, estímulos, enfim, arrochar, mas acho que esperam que vão mexer. Não. Veja, Érica, nós esperamos que não vão mexer agora, tá? Então veja, nós temos aqui duas vertentes, não é? Como sempre, tá? Temos duas vertentes aqui do mercado.
o que o Fed falou. Qual foi o compromisso do Comitê de Política Monetária em dezembro, pessoal? O compromisso do Comitê de Política Monetária em dezembro foi: nós agora, eles fizeram o quê? Cortaram parte das compras, o dobro até daquilo que a gente previa, ou seja, o mercado previa que cortasse 5 e 10, não é? E nós dissemos na nossa previsão que ele cortaria 10 e 15, foi o que aconteceu. E ele fez pior do que isso, além de cortar 10 e 15, ainda dobrou, ainda disse que em janeiro cortaria 15 e 30. E que em fevereiro cortaria então 20 e 35, ou seja, sempre iria... Ok, Érica. Sempre queria então, não é, retirar esses estímulos. Então o compromisso do Fed, do FONC, do Comitê de Política Monetária, foi o quê? Não aumentar taxas em janeiro, ou seja, aumentar taxas somente em março desse ano e começar a diminuir o balanço de títulos somente em julho. Foi isso que a Reserva Federal, o Comitê de Política Monetária, se comprometeu a fazer. Não quer dizer que ele não possa mudar o que ele se comprometeu a fazer, mas foi isso que estava na ata. Foi isso que falaram em discurso, foi essa a decisão tomada e foi esse o compromisso da Reserva Federal. Entretanto, os dados do emprego foram piores, certo? Houve muito menos emprego, houve muito mais desemprego e houve mais inflação do que o previsto. Lembram? Ainda na semana passada vimos dados aqui onde eu errei por 1/10 a previsão que havia feito, certo? Então olhem só, nada mudou. Neste sentido, existe uma nova linha agora que diz, de analistas, de economistas, que dizem o quê? Que já nessa reunião de terça e quarta-feira, de amanhã e quarta-feira, é possível que o Fed já altere alguma coisa. É possível que ele aumente, alguns já falam até em aumentar 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Outros falam em 0,25%, certo? Outros falam que pode diminuir as compras. Outros podem, as recompras, perdão, né? Outros falam que ele pode, de alguma forma, usar algum outro instrumento para apertar a política, ou seja, para tentar já, imediatamente, fazer alguma coisa, tá? Então, vejam só, existem essas duas linhas. O mercado está nervoso, temos toda essa situação geopolítica. Tanto pode acontecer o cenário A, vamos chamar assim, que é aquele que eu acredito e coloquei no relatório e estou propondo, que é o quê? Que o Fed vai fazer o que disse que faria, que é o quê? Não vai mexer nas taxas agora, não vai diminuir o balanço, ou seja, que ele não vai fazer nada para além daquilo que ele se comprometeu a fazer, tá? Ou seja, vai manter a política conforme ele determinou que manteria. E temos o cenário B, que é que ele pode efetivamente aumentar as taxas ou que ele pode já começar a diminuir o balanço agora, não corta as taxas e começa a diminuir o balanço agora. Ou diz assim, olha, nós vamos agora já diminuir vamos aumentar 0,15% em vez de aumentar 0,25% no próximo, em março, vamos aumentar agora 0,25%
112, não é? Ou seja, vamos dividir 0,25 por 2, vamos aumentar em janeiro e fevereiro essa parte então. Tá? Temos esses dois cenários. Ok? Então, sabendo que temos esses dois cenários, a probabilidade de A e de B, teoricamente, são iguais. Correto, pessoal? Eu depois respondo a tua questão, tá, Nuno? Certo, pessoal? Exatamente. Então vejam, teoricamente, não é como nós estamos falando aqui, o mais plausível seria eles manterem a palavra. Mas diante dos acontecimentos, eles podem ter que alterar a palavra. Então vejam só, se, agora pensem comigo, tá? Deixa eu só anotar aqui uma coisa para mim não esquecer. Pensem comigo. Se o Fed nessa reunião agora resolver que vai aumentar as taxas, ou que vai começar a diminuir o balanço, o que vai acontecer com os índices, com os mercados? O que vai acontecer se o Fed resolver aumentar as taxas ou diminuir o balanço? Ou seja, apertar. Vão cair de elevador, não é, pessoal? Vai depreciar. Certo? E se eles fizerem o oposto, que é o quê? Mantiverem a política, veja só, isso que você pode estar vendo aqui, que é o que está aqui no gráfico à sua frente, pode ser, veja só, entre máximos e mínimos aqui, tivemos 11% ou quase 12% de queda no mercado. Ok? Isto aqui pode ser o quê? Pode ser teoria de Down? O que diz a teoria de Down? E, para quem não sabe, pode ser ou não pode ser, pessoal? Pode? Então veja só, isso aqui, pessoal, pode ser o mercado descontando já que o Fed na quarta-feira faça alguma coisa? E quando nós dizemos que o mercado desconta tudo é porque o medo do investidor, o FOMO, e tá aqui o Nuno, que é o psicólogo, pode explicar isso. O FOMO é o quê, pessoal? É o medo de ter um desempenho inferior, certo? Isso é FOMO. A pessoa, ela sente medo de ter um desempenho inferior, seja em qualquer área da vida. Ela tem medo de ter um desempenho no mercado inferior ao meu. Ela tem o medo de ter um desempenho físico inferior ao meu. Ah, eu não vou caminhar com o Eugênio porque eu tenho, entendeu, medo de não conseguir acompanhar ele. Isso é FOMO, ou seja, ele tem medo de ter um desempenho inferior ao meu. Então isso aqui é o quê? Pode ser um FOMO, um medo já de que tudo vai cair, então já vou vender, já vou sair fora, já vou garantir o meu? Pode. Pode ser. Agora, se
então, nesse caso, acontecer isso, o Fed não alterando nada, mantendo a palavra, certo? Toda essa gente aqui que já quis se antecipar ao movimento, todo esse FOMO, então, vai acontecer aquilo que os senhores falaram aqui. Então, ela vai querer voltar para o mercado, ela vai querer comprar novamente. Certo? Mas todos aqueles que estão efetivamente esperando que o Fed faça alguma coisa imediatamente vão se decepcionar. Então o risco aqui é igual, 50-50. Certo? Por que que você agora entraria aqui, segundo a nossa... Podemos ter uma retomada na alta até a próxima reunião do Fed. Não sei se tu tá falando uma alta já até a próxima reunião, entendeu? Eu não sei se é isso que tu tá falando, Marcelo, ou o que que é, tá? Deixa eu só responder uma coisa. O Nuno perguntou aqui sobre a redução do balanço. O balanço é o quê, Nuno? Pensa assim. Tu tens uma empresa que vende... vamos lá, nós aqui, FCT, não é? A nossa empresa vende o quê? Nós vendemos lenço, não é? Certo? FCT, nós vendemos lenço. Enquanto os outros choram, nós vendemos lenço, né? Ah, foi o André Luiz, perdão, André. André. Certo, André? A nossa empresa vende lenço, não é? Desculpa, Nuno. Então, veja, André. A nossa empresa vende lenço. Então, nós temos um estoque de lenço, certo? Então, agora nós vamos fazer um balanço, certo? E vamos dizer assim, olha, nós temos 10 mil pacotes de lenços aqui para vender. Tá? Queremos diminuir o nosso balanço. Por quê? O nosso balanço vai dizer o quê? Que nós temos 10 mil pacotes de lenço, cada um vale, vamos lá, 1 euro. Então, o nosso valor total do nosso balanço é quanto? 10 mil euros. Se nós quisermos diminuir o nosso balanço, veja bem, e aqui eu vou falar uma coisa que eu não queria falar, tá? Mas vocês fazem perguntas que me obrigam muitas vezes a falar algumas coisas. Tem duas formas de fazer. Qual é a primeira delas, pessoal? Qual é a primeira forma de eu diminuir o balanço? Respondam aí. Escoar estoque, não é? Vender lenço. Certo? É começar a vender o meu estoque. O Fed está fazendo o quê, pessoal? Ele compra o título. Certo? O Tesouro emite o título. Vende para a Reserva Federal. Ok? Quando chega, então, na data do vencimento, ele realiza aquilo, ou seja, alguém tem que pagar aquilo, não é? O Tesouro tem que pagar aquilo. Então, o que acontece? Como é que a gente reduz o balanço? Eu vendo aquilo que eu tenho, ponho isso no mercado e vendo esses títulos. Essa é uma forma de diminuir o balanço. A segunda forma é o quê? Contabilisticamente, eu arranjar formas de me ver livre desse balanço. Isso é outra forma, não é? Certo? Eu posso trocar esses títulos por carro, por tanque de guerra, por míssil, por avião,
É uma forma de eu diminuir o meu balanço? Em vez de ter menos títulos do Tesouro, eu vou ter mais aviões, porque eu preciso de aviões. Eu preciso de tanque de guerra. Eu preciso de petróleo. Então posso trocar esses títulos por petróleo? Posso trocar... Ou seja, contabilisticamente eu posso permutar? Posso, não é? Certo? Depois, não é? Eu posso inventar também um instrumento que seja uma contraparte, o que nós chamamos uma contraparte disso, não é? Que é o que eu expliquei outro dia aqui, as operações repro. Certo? Eu compro um título por 50 mil, vou lá no banco, dou esse título de dívida como garantia, pego mais 100. Com esse 100, eu pego mais 2 títulos, volto lá no banco, dou em garantia, pego mais 200, ou seja, eu cada vez vou dando título em garantia para comprar mais título, certo? Então eu dou dívida em garantia para comprar mais dívida, certo? E isso aprecia o dólar. Veja, o que aprecia o dólar não é isso, pessoal. O que aprecia o dólar? O que faz apreciar o dólar? Taxas. E as taxas, e o que faz as taxas? O que faz as taxas subirem ou descerem? Risco, exatamente como disse a Érica, risco. Tá bom, pessoal? E em determinados momentos, veja só, o investidor se refugia ou ele compra mais títulos em dólar ou ele vende mais títulos em dólar ou há uma maior descarga de dólar ou há falta de dólares no mercado. Isso faz com que o dólar, então, mexa-se um bocado. Tá bem? Então vejam só. Dito isso, meus amigos, tá? Dito isso, veja só. Hoje, o que nós vimos? O que nós vimos hoje em relação às taxas? Olha só. Durante o dia as taxas estiveram caindo. No final do dia já fecharam, ou seja, os mercados começaram a subir, as taxas começaram a subir. O que aconteceu hoje? Hoje já tínhamos, inclusive está isso no relatório, hoje já tínhamos leilões, amanhã temos leilões, certo? Então veja só, o mercado de títulos, pessoal, o leilão de hoje foi um sucesso. Foi um sucesso total. Foram pagas taxas mais caras? Foram. Mas isso significa o quê? Que o investidor está tirando dinheiro da renda variável para colocar na renda fixa. Perceberam? Tudo isso faz parte também do sistema. Então, de certa forma, tá? O mercado de taxas aqui, vejam só, se o Fed não aumentar as taxas, que há procura, exatamente. Se o Fed não aumentar as taxas, é óbvio que nós vamos ver a curva se inclinar. Se houver conflitos geopolíticos, pessoal, se realmente isso vir a acontecer, o que vai acontecer com as taxas? Vão subir. Probabilidades de que isso aconteça, conflito geopolítico? Não. Tá? Olha só na China, as taxas continuam caindo. Então veja só, emprego, pior do que o que nós queríamos. Falta mão de obra. Desemprego. Como é que tem sido, pessoal? Aliás, essa semana
novamente, o investidor vai estar de olho nos dados do desemprego. E a Reserva Federal, antes de tomar a decisão na quarta-feira, já sabe os dados do emprego de quinta. E ela já sabe se os pedidos de subsídio-desemprego voltaram a aumentar ou não. Então, realmente, nós temos a maior probabilidade, certo, de que não hajam alterações. Essa é a maior probabilidade e é o que nós colocamos no nosso relatório, tá? É o que está aqui. Existe aqui, ó, que mantenha o que até então foi dito e revelado, que eleve as taxas 4 vezes este ano a partir de março e anuncie o início da redução do balanço patrimonial em julho. Tá? Isso em condições sine qua non, ou seja, mantendo-se inalteradas as demais condições de mercado. Isso quer dizer sine qua non. E que vejamos um rally de alívio face à postura do Fed em tentar acalmar os mercados, que é o que o Fed vai tentar fazer. O que vocês acham que o Powell vai tentar fazer? Ele vai chegar lá e vai dizer, epa, ô pessoal, vamos ter calma. O que foi que eu falei em dezembro? Não tem motivo para essa liquidação de títulos, não tem motivo para as taxas estarem do jeito que estão. O que está acontecendo? Vocês estão fazendo o quê? Eu não falei que nós só vamos fazer isso em março? E pessoal, além de que nós só vamos fazer em março, ainda temos todos os dados de janeiro para avaliar. Olha o que ele vai falar. Anota aí para depois você lembrar e dizer assim, puta merda, o mestre falou disso mesmo, tá? Desculpa o palavrão aqui. Então veja só. O que ele vai falar? Olha, nós temos que ver os dados do emprego de janeiro. Nós temos que ver os dados do emprego de fevereiro, temos que ver os dados aqui até março, nós temos muita coisa que ver, temos que ver o Covid, temos que ver toda essa situação, temos que ver. Por acaso eu falei que nós íamos aumentar as taxas em janeiro? Eu não falei nada disso. Entendeu? Ele vai parecer o mestre, vai chegar lá e vai perguntar assim, o que mudou? O que mudou? Por acaso mudou alguma coisa em relação àquilo que eu falei? Ou permanece tudo exatamente igual? É isso que ele vai fazer. Verdade, Nuno? Tá? Então, meus amigos, é isso que eu espero. E diante disso, veja só. Quando você olha, e agora vou falar tecnicamente também, tá bom? Para que a gente tenha aqui uma... E assim vou empurrando aqui, tomando novas ações, tá? Veja só, pessoal. Quando a gente olha para aqui, não é? Vamos lá. Metodologia FCT. Vamos começar assim. Rompeu aqui, não é? Então nós já sabemos que quando rompe um fundo, o mercado faz o quê? Quando rompe um fundo. Procura outro fundo, não é? Então vamos lá ver. Aqui. Vamos fazer assim. Rompeu. Veio aqui. E olha só. Nós sabemos, pessoal, e eu vou deixar mais apertadinho o gráfico para que a gente possa ver bem, tá? Nós sabemos que aqui por baixo, tá? Aqui não existiam mais stops para limpar, pessoal. Você acha que aqui ainda tinham stops?
Pode até haver um e outro. Ok, mas veja bem, depois do mercado ter caminhado 12%, pensa se for você. Você é um investidor profissional, ok? Você comprou uma posição, o mercado já andou 12%. Tu ainda vai ter o teu stop aqui embaixo? Você faria isso? Nuno, mesmo que tu seja um position, tu acha que tu teria? Ninguém tem stop aqui, pessoal. Ninguém tem stop mais aqui. Certo? Pode ter um stop aqui de alguém que comprou lá em março do ano passado. Aí pode ser. Agora, quem comprou aqui nessa zona não tem stop aqui. O stop já foi faz tempo. Tá bom? Então veja, nós sabíamos que, dito isso, meus amigos, não é? Isso aqui, e aqui está uma boa pergunta, tá? Então veja só, como eu disse, vamos ficar com o gráfico mais apertado, mas é proposital. Você considera isso aqui um suporte? Sim ou não? Não, né, pessoal? Então, quer dizer, o mercado veio ali, fez um fundinho ali, pronto, e já deu, não é? Agora, nós sabemos que o quê? Quando nós olhamos aqui mais para baixo, então vamos olhar aqui agora. Agora, aqui é um suporte? Aqui sim, não é? Aí sim. Como diz o Thiago Mendes, aqui sim. Então veja só, com esse rompimento que o mercado estava fazendo aqui, era mais provável, pessoal, tá? Tava rompendo os 4.270 pontos aqui. Era mais provável que ele viesse aqui nos 4.120 pontos. Que para quem tem memória, lembra que os 4.120 pontos foi uma zona interessante para o SP500. Certo? Então veja só. Voltou no meio do nada? Voltou. Por quê? Não sabemos, pessoal. Por que exatamente que voltou aqui? Eu não sei. A única razão que vejo aqui são, como eu disse, realizações de posições aqui no meio. Porque, veja, não tivemos notícias, não tivemos dados econômicos, não tivemos nada, tá? Mas vamos lá. E aí, quando a gente olha para isso aqui, então, você diz assim, poxa, né? Sei que a Solange entrou, por exemplo, pegou o fundo aqui, acho que foi no S30 que a Solange pegou aqui embaixo, tal. Pô, muito bom. Para quem entrou, pessoal, show de bola, parabéns, ajuste os stops, muito bem, tá? Agora veja só, quando nós que estamos de fora, ou pelo menos como é o meu caso, que ainda estou de fora da posição, o que eu tenho de bom aqui? E para você que, como eu, tá de fora da posição, o que nós temos de bom aqui agora? Pode, Leandro. Um FIBO que inicia em 4.230. Inicia em 4.230. Veja, pessoal. Olha só, o que eu tenho de bom aqui?
Quando o mercado estava caindo aqui, certo? Nesta vela aqui, eu não sabia certo? Quando ele estava esta vela aqui, eu não sabia, quando ela estava toda vermelha aqui, eu tinha, assim como você, esperança, quando ela estava aqui embaixo, estava faltando aqui mais 2% ou coisa do gênero, certo? Nós tínhamos esperança, o quê? Acreditávamos na probabilidade de que o mercado viesse então aqui nesta zona para que nós tivéssemos oportunidade de comprar. Correto? FIBO em começar em 4.230. Então vamos lá, um FIBO, vocês estão perguntando aqui, um FIBO a começar em 4.230, pessoal. Vamos lá, 4.230. Então me digam onde está o 4.230. (4.220) 4.240, 4.230 está mais ou menos aqui. Então, eu vou começar um FIBO aqui em 4.230? Não entendi, pessoal. Aí o Manuel Pinto também falou 3.230. Deve ser por aqui. É isso? Rui Silveira, Thiago Mendes. Certo. Então diga só uma coisa para mim. Por que aqui? Veja só, o FIBO, você teve um impulso de alta, corrigiu até aqui. Qual é o fundo menor? É este ou é este aqui? Qual dos dois? Então veja, se for para iniciar um FIBO aqui, certo? Tem que ser aqui, pessoal, não aqui. Aqui o mercado já começou um novo movimento. Veja só, esse fundo é maior do que esse. Certo? Então o FIBO tem que começar aqui. Se for para iniciar um FIBO aqui, tem que ser aqui, 3.200. Podemos começar um FIBO aqui, certo? Eu tenho o FIBO de todo o movimento. Se colocarmos um FIBO aqui em 3.200, então. Mas vamos lá, vou pôr o FIBO de vocês, então. Vamos pôr aqui. E agora?
Coloquei no lugar que vocês queriam. Tá aqui o fibo. 3 aonde vocês queriam. Tiago Silva, isso que enxerguei. O que tu enxergou, Tiago? Tiago, Rui, o que vocês enxergaram aqui? Vejam, achei que tivesse correto esse fibo, coincidiu com 38. Veja, Manuel Pinto, eu vinha pequeno suporte, coincidência dos 38. Veja, isso é exatamente o que o JR escreveu aqui, exatamente, pessoal. Isso é procurar fibo para dar coincidência com os 38.2. Para dar coincidência com os 38.2, tá? E veja só, o que nós passamos na metodologia, e por isso eu digo sempre, cuidado com a técnica, tá? O fibo, respondam para mim, ele te indica uma zona de suporte? Vamos lá, vou usar a tal palavra, ele te dá o sinal aqui, que é a zona de suporte, é isso? O fibo é o quê? É uma ferramenta complementar. Ela te ajuda a identificar possíveis zonas de suporte ou de resistência. O fibo por si só, pessoal, é como eu digo sempre, também é um indicador atrasado, porque ele vai calcular um movimento que já aconteceu. Então, primeiro de tudo, você tem que colocar o fibo no lugar certo, certo? Então, além de tudo, tá? O fibo aqui, meus queridos, Tiago, Rui, tem que ser aqui. Porque a partir daqui, olha só, esse fundo foi maior que esse, os outros fundos todos foram maiores. Tá, aí tu diz assim, depois, ah não, mestre, mas aqui esse foi maior, foi menor, aquele foi menor, esse foi menor, esse aqui foi menor do que aquele. Se você quiser medir esse movimentinho aqui, tu vai ter que usar o fibo de acordo com o movimento. Sempre do movimento menor para o maior. Essa é a regra do fibo. Então, mesmo que você fosse colocar aqui, a diferença é muito pequena, certo? Mas veja só, mesmo sendo uma diferença pequena aqui, ainda seriam 0,85%, ou seja, 15 euros para o microlote. Fibo auxilia você com a primeira parte dos fundamentos e no final com suporte e resistência. Exatamente, Rui. Entendeu, Rui? E Tiago? Então veja só. Aqui nós podemos dizer então que o seguinte: a hora que o fibo vier aqui, que o preço vier aqui então nessa zona, ó, se nós dividirmos esse espaço aqui, então, a zona entre os 38 e os 50, vamos dizer assim, vamos dividir no meio, para não ser injusto com ninguém. Se o preço ficar aqui em cima, ele está na zona dos 38. Se ele vier aqui para baixo, ele já está mais próximo da zona dos 50. Então, veja só, se nós ampliarmos agora então esse movimento aqui de volta, e o mercado vier aqui nesta zona, então agora ele está na zona dos 38, aqui, e está numa zona de suporte, toda uma zona de suporte. Certo? Então vejam só, tecnicamente, pessoal, é muito difícil, porque aqui nós temos vários impulsos, certo? E eu entendo que é difícil da gente colocar
achar o lugar certo para colocar o fibo. Mas isso que o JR falou aqui é muito importante. Nós não podemos colocar o fibo procurando, não, mas nessa zona vai dar 38. Não. Nós temos que colocar o fibo no lugar certo. E se coincidir com uma zona de suporte ou de resistência interessante, ou seja, um fundo relevante, um topo relevante, isso vai ser benéfico para a nossa análise. Significa que poderá naquela zona efetivamente ter maior demanda, porque nós temos uma confluência, ou seja, uma convergência de indicadores. É zona de suporte, o 38 de Fibo está ali e ainda passa uma linha de tendência. E ainda tem a média de 200 dias, então quer dizer, tá tudo junto, pô, show de bola. Agora, é aqui. E realmente você vai ver que quando chegar ali, o preço vai reagir, tá? Então vamos lá, pessoal. Voltando, tá? E agora vou limpar um pouco isso aqui, porque senão depois a gente não consegue entender tudo que está aqui, não é? Fica demasiada informação. Vou deixar aqui o Fibo de vocês. Então, pessoal, voltando aqui, o que eu queria dizer no início? O que eu tenho de interessante aqui agora? O que eu tenho de interessante aqui agora, de muito interessante, é que o mercado dos mínimos que fez hoje já recuperou 4,73%, o que é muito bom. Já vamos falar disso, tá, Érica? Então, olha só, pessoal. Vejam só. Eu tenho aqui, então, agora vou fazer uma medição de todo o movimento, de todo o último movimento que o mercado fez. Certo? Tá aqui. A última queda do mercado foi toda esta queda que aqui está. Essa que nós conseguimos ver aqui. Certo? Então, olha só. O que da mesma forma que um rompimento da média dos 200 dias me deixou uma marca, me deixou uma cicatriz, o movimento de hoje também me deixou uma cicatriz. E olha que legal, o que é que eu sempre falo? O mercado é um gentleman, não é, pessoal? O mercado é um gentleman. E se ele é um gentleman, o que ele vai fazer comigo e com outros como eu que estão fora do mercado? O que ele vai fazer para mim e vai fazer para você? Boa! Ele vai nos dar uma nova oportunidade. Certo? E olha a marca que ele nos deixou. Qual é a marca que ele nos deixou aqui? A grande marca que ele nos deixou. Nós sabemos exatamente agora o que? Nós temos uma coisa que a Solange não tinha quando ela entrou. E eu estou falando a Solange porque ela me falou que entrou, e eu não sei se mais alguém entrou. Mas para quem entrou hoje no mercado, não tinha. E agora nós temos. Eu tenho e você, como eu, que não entrou, tem. É o quê? O que eles não tinham quando entraram no mercado?
que agora nós temos muito claro. Pode ser, Érica? Um fundo, exatamente, Rui Alves, um fundo, tá? Então, olha só, o que o mercado, qual foi o sinal que o mercado nos deixou aqui? Ele deixou aqui um fundo para nós, certo? Sabemos, então, que, historicamente, quando temos uma reunião tão importante como essa da Reserva Federal, pessoal, você acha, e aqui vai a pergunta para todos, eu até quero, é até legal essa pergunta. Quem acha que o mercado vai abrir amanhã e vai vir aqui para cima? Digita 1. Quem acha que o mercado vai abrir amanhã e vai ficar aqui dentro desta zona? Digita 2. Vem, a maioria das pessoas do nosso grupo aqui, certo? Pensa da mesma forma. Amanhã começa a reunião da Reserva Federal. Se eu entrar aqui agora, longo, diga para mim, o stop no mínimo, para ser um stop técnico, tem que ser aonde? Para ser um stop técnico, tem que ser aqui, não é? Quantos por cento, então nós estamos falando, abriu o mercado. Um microlote, 93,87 € de stop para um microlote. Tu arrisca? E mesmo que o mercado viesse para os máximos históricos, seriam 173. Dá 3 para 1. Se tu vai arriscar perder 100, tinha que dar 300 aqui. Correto? Então, olha só. Vou mudar a cor dessa linha aqui, tá, pessoal? Só para não prejudicar a nossa análise. Então, olha bem. Amanhã, o mercado tem probabilidade de vir aqui para esta zona, certo? Veja. Olha que coincidência. Isto é coincidência técnica, tá bom, pessoal? Isso não é procurar, isso é coincidência técnica. São fatos que já ocorreram. E veja só, o mercado veio de baixo, fez máximo aqui, resistiu, caiu. Veio de baixo, fez resistência e caiu. Aqui corrigiu um bocadinho, mas ganhou impulso. Pode vir aqui
e voltar, pessoal, se manter aqui e terminar o dia por baixo dos 38, ou pode até vir aqui e voltar novamente aqui para baixo? Então, olha só, para encurtar, pessoal, até pelo horário, né? Porque eu falo bastante e também quero ensinar vocês mesmo em detalhes, quero que vocês percebam a lógica dos movimentos do mercado. É muito importante, eu gosto de ensinar realmente para que você entenda, tá? Então, olha só, se o mercado amanhã abrir, certo? E vamos nós para o desenho. E já vamos fazer uma de cada cor aqui. Se o mercado amanhã abrir e vier para aqui, para esta zona aqui, certo? Eu vou aqui vigiar se o mercado nesta zona tem força, tem impulso para continuar, o que eu acho muito pouco provável. Certo, pessoal? Acho mesmo muito pouco provável. Creio que é possível até que ele venha mais alto aqui, é possível que sim. Por quê? Porque ainda é possível também que pessoas que entraram em short nesse movimento aqui ainda tenham stops aqui, que ainda apanhem algum stop aqui. Muito embora eu creio que, em razão da Reserva Federal e ao ver esse movimento aqui hoje, toda a gente que tinha entrado aqui já fechou posições, então não creio que hajam muitos stops aqui, tá? É uma possibilidade? É, mas não creio. Creio que o mercado no máximo vem aqui, nesta zona. Entrar short aqui é uma hipótese, sim. Ok, Jota? Entrar short aqui é uma hipótese, certo? Agora veja bem, o que acontece? O mercado, se vier por cima dos 50% de FIBO, o mercado, se vier por cima dos 50% de FIBO aqui, não interessa continuar no movimento, porque significa que o movimento vai continuar pelo menos até os 4.600 pontos. Certo? Então tem que demonstrar fraqueza nesta zona. Esta é uma opção. A segunda opção, pessoal, tá? Que é a que eu penso que pode acontecer, que é a minha preferida, é o mercado vai vir aqui, certo? Deve até fechar uma vela aqui. A próxima que abrir aqui deve ser algo desse gênero, onde ao fechar aqui vai deixar aqui o pavio, tá? Vai ficar o pavio aqui por cima. Já vai fazer um fechamento assim. E a próxima vela, pessoal, vai trazer o mercado novamente para próximo desta zona. Pode ser até que o mercado faça aqui uma ou dois movimentos, não sei, tá? Também não consigo prever isso com uma precisão milimétrica, certo? Mas que aqui, nesta zona, pessoal, o que eu sei é o seguinte: se o mercado chegar aqui novamente nesta zona, por baixo dos 4.270 pontos, aqui nesta zona eu pretendo comprar. Antes
da Reserva Federal Americana. Ok? E se, então, o mercado ainda me der a oportunidade de vir mais abaixo, portanto, o que eu vou fazer aqui? Eu pretendo aqui dividir a minha exposição. Eu entro apenas com uma parte da posição aqui. Se o mercado fizer este movimento, a maior probabilidade seria que ele viesse por baixo dos 38 na quarta-feira, que é o que pode acontecer, tá? Pode ainda na quarta-feira, então, o mercado vir numa nova zona, que é esta zona que nós falamos aqui embaixo. Certo? E aqui, pessoal, eu quero deixar aqui, ainda hoje estava falando com uma pessoa e quero deixar aqui marcado, ó. E aqui eu não gosto de números fixos, tá? Mas vou dizer assim, ó, entre os 4.040 pontos, eu diria, entre os 4.040 e os 4.130. 4.100. Entre os 4.040 e os 4.100 é a zona que eu creio que vai ter aqui uma grande demanda compradora, certo? Se o mercado não romper aqui esta zona dos 38%, é possível que ele termine o dia até amanhã, não é porque normalmente as terças-feiras são positivas, mas nós sabemos que isso não é uma regra, certo? E pode ser que o mercado também já abra aqui, tá? Vamos lá agora fazer o outro cenário. Pode até ser que o mercado já abra aqui hoje, já em queda, e que amanhã de manhã já tenhamos o mercado aqui nos 4.055 pontos amanhã. E se o mercado entrar já, pessoal, em queda, tá? Não adianta correr atrás do preço aqui. Ou ele vem aqui para nos dar a oportunidade de nós entrarmos e aproveitarmos o movimento, o que deve acontecer no máximo, tá? Antes da abertura do mercado americano, ou seja, normalmente esse movimento acontece na vela das 7 horas que encerra às 11. Então, normalmente na abertura da vela das 11 horas é que a gente tem oportunidade normalmente para fazer esse tipo de movimento, tá? E se isso acontecer, então o mercado vai nos dar oportunidade aqui, pessoal. Entre os 4.035 e os 4.100 pontos. É uma zona muito interessante. Mesmo muito interessante para comprar, tá? Meus senhores, desejo como sempre que esta semana seja mais uma semana grandemente abençoada. Declaro na tua vida aí uma semana cheia de bênçãos, uma semana de prosperidade, de muita lucratividade. É isso que está declarado sobre a tua vida nessa semana, tá bom? Que seja, que corra tudo bem, que tudo prospere para você. Para quem está aí, pessoal, convalescente, com doenças e tal, ok? Que Deus dê uma porção dobrada de saúde e de vitalidade para cada um de vocês. E seguimos juntos, pessoal, tá bom? Com determinação, olhando, fazendo o que devemos fazer, quando devemos fazer, tá bom? E agindo com calma, preservando o nosso patrimônio. Legal, queridos? Fiquem com Deus, um abração do mestre. Nós vamos trocando aqui uns bitites aí no Telegram conforme for possível, tá bom? Não esqueça de deixar um like aí, como diz o cara, deixa um likeão, né? Deixa aí um like na live, tá bom? E ajudem, pessoal. Há uma coisa que eu queria pedir para vocês também, tá? Nós criamos uma página, criamos um Instagram Ciências do Investimento. Eu tenho o meu Instagram, não é? Eugênio Silva Filho. Nós criamos um Instagram Ciências do Investimento. Por favor, pessoal, vão lá, procurem, tá? No Instagram, sigam o nosso Instagram lá também. A gente precisa de uma quantidade mínima de pessoas lá para poder fazer a verificação e não sei o que e coisa e tal. Então, aqui a Filipa criou e
ela que trata das nossas redes sociais. Então vão lá, pessoal, tá? A Tânia, faz favor, coloca aí o Instagram das Ciências do Investimento, deixa aí também no chat pro pessoal. E entendeu? Para que vocês vão lá e, por favor, pessoal, sigam a página, partilhem. Se cada um de nós aqui partilhar pelo menos a página com 3 pessoas, a gente consegue colocar lá o número de seguidores que a gente precisa para fazer a verificação da página e ter a página como uma página verificada, tá? Leandro, alguns já seguem. Eu sei que o Leandro tem algumas pessoas que já seguem, tá? Mas sei que muitos também seguem o meu pessoal, não é? Mas sigam lá só para dar uma força aí pra gente também na página, tá legal? Deem aí um empurrãozinho para nós também nessa área aí, tá legal, pessoal? Fiquem com Deus, um abração do mestre, paz e prosperidade na tua vida nessa semana aí, valeu? Um abração, fiquem com Deus.